É crítica a situação da região da bacia hidrográfica do Alto Tietê, que abastece a Grande São Paulo, abrangendo 40 municípios e sendo responsável ainda pelo abastecimento de 4,5 milhões de pessoas. Além do risco da falta de abastecimento, uma medida foi adotada ainda no começo do ano, em que indústrias da região da bacia do rio Camanducaia, na região de Campinas, reduzam o consumo em 30%, afetando ainda mais, segundo os industriais, toda a cadeia de produção daquelas indústrias que estão na região. De maneira geral, tem vários setores são afetados, mas eu poderia citar aqui o setor químico, petroquímico, lá em Paulínia, por exemplo, um setor que tem sido impactado fortemente, né, pela restrição hídrica. Nós podemos citar o setor de alimentos, especialmente de bebidas, né, que também tem sofrido com essa crise, o setor têxtil, o setor metalúrgico. Outro impacto, e esse daqui eu acredito que seja o mais sério, porque isso impacta já a mais médio e longo prazo. Nós estamos falando de uma grande região metropolitana de São Paulo, e naturalmente essa restrição está fazendo com que as indústrias repensem seus projetos de expansão, por exemplo, né? Se eu não tenho água, como é que eu vou expandir nessa região? E outras indústrias que por vocação ou por interesse, teriam destinação de instalarem plantas novas, também vão ter que repensar todo o seu programa. Nós já tivemos algumas empresas que deixaram de se instalar nessas regiões pela questão hídrica, né? Nós fizemos alguns exercícios procurando verificar qual seria o impacto de uma forte restrição na oferta de água, né? Tomando uma forte restrição como uma restrição de 30% a 40% na oferta de água. Nós estimamos que o produto interno bruto poderia chegar a uma redução de 2% só com esse efeito. Apesar da fábrica de Luiz Antônio em Guarulhos, na Grande São Paulo, não demandar de tanta água e também não contar com aquela que é fornecida pelo município, sem ela, a sua produção para. No início dessa crise hídrica, nós fizemos algum tipo de palestra interna, algum tipo de cartazes tal, para a economia. Acho que isso surtiu um efeito, tá vendo? Porque, embora a gente tenha diminuído a quantidade de funcionários, assim mesmo, houve um decréscimo de utilização de água aqui interna. Olha, veja bem, embora o nosso consumo industrial ele seja baixo, se faltar água aqui, a gente para, entendeu? Independente do uso humano interno da fábrica, entendeu? A gente para, a produção para porque ela necessita de refrigeração, as nossas máquinas necessitam de refrigeração. O representante do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em Guarulhos, afirma que a crise hídrica vai minando a produção de diversas formas e que eles estão com dificuldades em achar novas soluções. O primeiro socorro que houve foi dos caminhões-pipas. Depois aí um forte investimento na parte de criação de poços artesianos. Mas eu acho que assim um ponto bem importante que acaba prejudicando a indústria é que quando falta água para a sociedade, o teu funcionário acaba te gerando um problema direto, porque ele vem trabalhar já com um problema que ele trouxe de casa. E isso acaba refletindo na operação e no trabalho dele. Porque ele está, às vezes, sem tomar banho, às vezes com um filho que não teve a água para fazer sua higiene pessoal ou cuidar da casa, então acaba afetando o dia a dia da indústria indiretamente por conta desse problema com as pessoas. Absenteísmo, funcionário que falta, máquina que não liga, né? Não abastecimento da água, máquina desligada. Então, máquina desligada ou absenteísmo de funcionário te gera não produção te gera não faturamento. Aí afetou direto a indústria. Há um potencial de substituição da água no processo produtivo muito grande. Então, você esperaria que as indústrias, ao longo do tempo, fossem se adaptando. Eu diria que um prazo de 1 a 3 anos, você teria já um aumento da eficiência em termos de menor utilização de água para a mesma quantidade de produto muito grande. Mas não dá para você ter uma atividade industrial sem água.